Estamos aqui hoje para mais um Fala com Ian. E a nossa convidada é nada mais, nada menos do que a Silvete. E hoje vai ser o especial do Dia das Mães. Vamos lá? Vamos. Aquela me conte tudo sobre maternidade. Ai, assim. Como foi, com quantos anos, bora. Me conta que eu não tive essa oportunidade de conhecer esse teu lado da história. Primeiro que eu não sabia nem que a Silvete tinha filho. Assim, Francisca, eu fui mãe aos 25 anos. Eita. Naquele tempo era muito complicado ser mãe, né? E aí eu fiquei grávida, quase perco meu filho, o meu outro não estava segurando, tive que tomar medicação para segurar. E aí foi começando a gestação, o teu corpo se transformando, né? A barriga crescendo. E tinha que ter aqueles cuidados de não comer tanto isso, não comer aquilo, para não engordar tanto. E eu seguia isso aí. Nessa época, o pai do meu filho tinha esses cuidados todos, né? E chegou aos 9 meses, ele nasceu, tudo mudou, minha vida toda teve que mudar, porque eu tinha uma pessoa que dependia de mim para amamentar, para cuidar. Passava a noite desacordada, porque ele trocava o dia pela noite, dormia o dia todo. Essa é a fase dos 3 meses. E a trocava fase dos 3 meses, normalmente eles trocam o dia pela noite. pela noite. Aí tinha aquele período de cólica. Não, isso aí, pelo amor de Deus. Passei esse período de cólica. Não, o período de cólica é... E o mais interessante, eu tinha bastante leite nos seios. Mas quando ele nasceu, não tinha leite. E o menino queria mamar e não tinha leite. Uma pergunta que ela... Foi cesariana? Foi normal? Foi cesariana. Ele não conseguiu ter normal? Não consegui ter normal. E o interessante também é que, assim, eu não tinha experiência de como era, né? Quando estava o período de ter o neném. Aí eu morava com a minha mãe. Aí minha mãe saiu para fazer compras e eu fiquei em casa com a senhora. Só que alguma coisa me dizia assim, te prepara que tu vai ter o neném hoje. Não sei sentido. Aí eu fui, me preparei toda. Na verdade, a gente sabe. É. A mulher sabe quando ela vai parir. Sim, aí desceu alguma coisa, eu guardei, né? Guardei, minha mãe chegou, estava cansada, ela deitada. Ela falou, menina, tu vai ter menino hoje. Tu tá com dor? Eu digo, não, mãe, eu não tô com dor. Então te arruma como maternidade. Estive ali na Unimed da Constituição Nery. Aí eu me arrumei, passei batom, pintei cabelo, me arrumei toda bem para a maternidade, né? Porque eu achava que eu só ia lá e ia voltar para casa. Aí a médica chegou e falou assim, olha, Silvete, centro cirúrgico, você tá com 2 centímetros, não tá tendo dilatação e o bebê já tá em... Qual foi o ano? 96. 96, um ano depois que eu nasci. É interessante esse negócio de... A bolsa estourou, né? Eu lembro que quando a minha bolsa estourou, eu gritei, Sirlei! Será que foi minha bolsa que estourou? Que era a moça que tava me acompanhando e, tipo assim, tava aquele líquido lá no chão e eu olhando. Eu acho que foi minha bolsa que estourou. E aí eu fui dirigindo pro hospital. E eu não sentia nada. E chega no hospital, aí tu tem que passar pela humilhação, né? Porque tua bolsa tá escorrendo ali, demoram a te atender. E realmente a gente não tem essa orientação quando a gente é mãe. No meu caso, eu tive porque eu investi, né? Eu fui atrás de uma fisioterapeuta, mas é tudo muito vago a respeito da maternidade. É o que você vai sentir, como você vai sentir, o que vai acontecer, as mudanças que vão acontecer com o teu corpo. Então, todo dia é uma descoberta nova. E eu sempre digo que depois de engravidar, a gente é outra mulher, porque a prioridade é sempre a criança. É sempre a criança, é tudo a criança. A criança comeu, a criança se vestiu. As pessoas se preocupam só com criança e aquela mãe ali é esquecida, entendeu? Eu lembro que eu me sentia muito bem quando eu me levantava e conseguia tomar meu banho. Tomar meu banho e pentear meu cabelo, assim. Já era o melhor do meu dia, porque era a única coisa que eu conseguia fazer por mim nos primeiros meses da minha filha. Eu só conseguia tomar banho e pentear meu cabelo. Então, tirar aquele ar de louca, cansada, tirar a roupa de dormir, fazia eu me sentir muito melhor. E, assim, naquela época, como foi tua experiência? Porque a gente sabe que muitas mulheres passam por violência gestacional. E não sabem. Antigamente tinha muito esse negócio de não teve evolução do parto, vamos para cesariana. E muitas mulheres, tipo, nem estavam na hora de parir.
Então, eu queria que tu compartilhasse como foi o teu pré-natal há quase 30 anos atrás. O meu pré-natal foi tranquilo, né? O que eu tive muito nessa gravidez foi azia. Que todas as mulheres têm alguns sintomas, algumas têm muita sensação de vômitos, né? E outras têm azia. Eu tive muita azia. Muito, 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 muito. Mas que eu passava mal. Te falar que eu não senti nada, eu nem enchei. Só que eu não parei de trabalhar. Tipo, eu lembro que eu fui no médico e ele falou: vida normal, você só está grávida. Você não pode carregar peso, você não pode. Você tem que ter cuidado com a sua alimentação, mas você não está doente. E eu mentalizei muito isso na minha cabeça: não tô doente, não tô doente. Aí quando tinha aqueles dias assim que trava a coluna, trava a perna, aí vamos lá, exercício de mobilidade. E trabalhar fazia com que eu não sentisse tanta dor. Porque a dor do final da gestação é uma coisa bem complicada. Tem gente que sente, tem gente que não sente, mas eu sentia bastante na perna. Assim, eu só sentia essa parte no começo, né, de muita azia. Mas não sentia dor, porque o meu marido, na época, a gente ia para o sítio todo final de semana. Então, todo final de semana, ele fazia andar 2 quilômetros caminhando. Que ele falou que era aquilo, a preparação para o parto, né? Porque naquela época... Como era... Quando eu te perguntei do pré-natal, eu queria saber mais ou menos como era... Tu tinha plano de saúde, como era o atendimento médico nesse período. Tá. Acho importante a gente destacar, porque hoje em dia tem uma diferença. Sim. Como era esse atendimento? Você tinha plano de saúde? Você tinha um obstetra? Ou era médico comum? Acredito que seja algo que todo mundo tem dúvida, né? A respeito de pré-natal, como é? Sim, eu tinha plano de saúde, né? Eu tinha um plano da Unimed. Então, eu fiz todo esse tratamento com uma obstetra que me acompanhou, doutora Maria, que ela era obstetra e o esposo era cirurgião. Então, ela me acompanhou o tempo todo. Aos 9 meses foi com ela, seguindo sempre a risca, todo mês ir lá com ela, fazer exame, fazer acompanhamento. Às vezes tem que tomar medicação de vitamina para criança, como a gente tem que tomar, né, para poder fortalecer. Vitamina, ferro. Isso aí todo mês eu ia lá com ela, né? E como foi ver, assim, o nascimento do teu filho? Como foi, tipo assim, poxa, tem uma criança no meu colo, agora eu sou mãe, eu tenho que cuidar. Me conta como foi essa sensação. Eu vi o primeiro choro e agora tem um ser sob a minha responsabilidade. Assim, Francisca, quando ele nasceu, né, no centro cirúrgico, ele estava com cordão umbilical ao redor do pescoço. Então, quando o médico tirou ele da minha barriga, ele falava assim: mãe, ajuda teu filho, mãe, que teu filho não está chorando. E a gente já sabe que botou aquele serzinho ali, que a gente precisa cuidar dele, a partir daquele momento que ele já está fora da nossa barriga. Aí eu fiquei tentando, até que ele chorou, né? Aí cortaram o cordão umbilical, me mostraram ele. Eu tomei um susto, porque eles nascem tão diferente, todo sujinho, aquela pequenininho assim, aí o médico diz: segura teu filho, aí coloca o filho do lado da gente, até tirar para limpar, né? Aí, quando ele limpa o neném, já coloca no bercinho, a gente vai para se recuperar, e logo após o bebê vem para mamar, né? Daniel, ele era muito esfomeado. Ele nasceu com 3,650 kg e 49 centímetros. Ele era muito grandão. E aí, quando eu comecei a pegar para botar para mamar, a gente vê o nosso corpo transformando, né? Aquela criança mamando ali e não tinha leite, ele chorava. A verdade, amamentar foi meu terror. E meu desespero. Fala, foi terror, assim... O nascimento da minha filha foi bem rápido, né? Eu tive sorte de ter tido ela cesariana, porque possivelmente eu não conseguiria ter ela normal, porque ela era muito grande. E eu só descobri isso na cesárea. Ela pesou 3,670 kg, quase 3,700 kg. E eu lembro que quando a médica tirou ela, olha que grandão, aí eu, meu Deus, a menina é enorme. E ela começou a chorar, e aí eu falei com ela e ela parou de chorar. Encostaram ela no meu rosto e ela parou de chorar. Então isso foi bem simbólico, inclusive eu tenho um vídeo sobre isso. Mas tu fica meio aqui ali, meu Deus, nasceu, tem uma criança aqui, realmente eu vou ser mãe. No meu caso foi assim, porque primeira gestação, a gente tá ali ansioso. E tu passa a noite toda olhando. Eu, pelo menos, passava a noite toda olhando pra minha filha, tipo... Será que ela tá respirando? Eu lembro que mãe, olha aí, ela não tá se mexendo. E
tem a questão da amamentação. Acho que a amamentação é a parte mais desafiadora da gestação. Porque a gente imagina que a gente vai chegar no hospital, vai ter o bebê, a gente vai pegar o bebê, vai posicionar no braço e ele vai mamar e vai estar tudo certo. E não é assim. Ninguém explica que tem negócio, tem um jeito de segurar. Eu lembro que a minha filha arrancou um pedaço no meu seio e eu só conseguia amamentar ela de um lado, o outro ela machucou. E ela nem tinha dente. Mas é algo que transforma a tua vida. Eu não sei como eu consegui viver 29 anos sem minha filha. É a minha conchinha, olha ali, ela vem trabalhar junto comigo. E é algo que motiva a gente a ser melhor, né? Eu sempre digo que a gente é uma pessoa antes da gestação. E pós-gestação, tu é uma pessoa, tipo, 2.0 ali. Tu melhora como pessoa. Sim. E hoje, teu filho tá com quantos anos? 29 anos. 29 anos. Como é ser mãe de menino? Porque eu sou mãe de menina, né? Acho que o menino tem essa questão do desafio pra gente que é mulher. Por exemplo, eu tenho facilidade pra cuidar da minha filha porque ela é menina, então é algo bem nosso. Agora, eu não sei se eu conseguiria cuidar de um menino. Cuidar do menino, eu acho que é um pouco mais simples do que da menina. Porque o menino, até para tudo, ele é mais prático, né? O menino, você bota uma cueca, um short, um tênis, uma blusinha e ele tá tranquilo. Né? Você tem esse lado aí de mais praticidade no filho homem. Até ele começar a entender o que ele quer. Quando ele começa a ver o que ele quer, tu já não consegue mais colocar aquela roupa que tu gosta, aquele tênis que você gosta. Não, é o que eles querem. Porque hoje as crianças... Naquele tempo, eles não eram tão independentes, né? Essa é a diferença das crianças de hoje para as crianças daquela época, de 29 anos atrás. Então, eu conseguia controlar bem isso aí, né? E, assim, brincar. Menino gosta de brincar de bola, de papagaio, de bicicleta. E a gente, mulher, já é difícil tu ir ter que soltar papagaio com teu filho. Tu ir ter que jogar bola com teu filho. Eu acho que a parte mais difícil pra mim seria ensinar o menino a fazer xixi. Porque eu acho que é uma coisa muito de homem, assim. Eu sempre ficava pensando, meu Deus, se eu tiver um filho homem, eu vou ter que ensinar ele a fazer xixi. E aquela coisa, se eu tiver um filho homem, eu vou ter uma nora. E, tipo, uma mulher vai levar meu filho embora de casa. E a gente fica nessa, né? Nessa situação é uma coisa bem complicada. Acho que quando a gente vira mãe, a gente não quer. A gente não quer que nossos filhos casem. A gente não quer que eles vão embora de casa. Teu filho hoje em dia mora contigo ou ele já tem a família dele? Ele mora comigo. E tu tocaste num assunto bem interessante. Porque hoje eu tô vivendo isso, né? Ele tá namorando uma moça. Estão fazendo plano de se casar. No primeiro momento foi um impacto muito grande para mim. Porque eu cheguei até a falar com o pai dele. Né? Eu falei, olha, o Vitor tá casando. E ele vai embora de casa. E para mim tá sendo bem pesado. Ele falou assim, mas tu sabe que o filho é pra vida. A gente não cria filho pra gente. Eu disse, mas para mim é diferente. Eu fui mãe e pai dele o tempo todo, ele sempre estava do meu lado, e hoje eu estou vendo que ele está criando a vida dele, está construindo as coisas dele. Eu tenho ciúme do meu irmão. Eu fosse me dar da minha filha. Meu irmão tem namorado, eu morro de ciúme do meu irmão mais novo, não tem noção. Dá aquela de puxar a ficha da namorada do irmão pra saber quem é, se a procedência é boa. Tipo, eu tenho muito ciúme do meu irmão, porque... Como eu era a irmã mais velha na época, então ajudar minha mãe a cuidar dele. Então a gente cria aquele vínculo, né? Mas eu tenho ciúme. Eu tenho ciúme da minha filha com a minha mãe. Mas esse ciúme do bebê com alguém, eu acho que é natural, sabe, Francisca? Porque eu também tinha. Não, mas eu tenho específico com a minha mãe, porque quando ela tá no colo da minha mãe, ela fica toda dengozinha, ela muda e me dá um ciúme dela. É sério, ciúme mesmo, aquele ciúme besta, aquela coisa bem, bem besta, mas eu tenho. A minha filha, tipo, ela dorme comigo, ela anda comigo pra onde eu vou, e eu não tenho coragem de deixar ela com ninguém. Não tenho. Tanto é que ela é extremamente apegada. A Roberta, ela é muito apegada mesmo. Porque eu não consigo me separar dela, mas eu sempre digo que eu que sou apegada nela. A gente fica com esse negócio de querer estar perto. E acho que essa cobrança de estar sempre ali. Eu também, como eu falei, né? Eu tive que deixar muitas coisas para cuidar do Daniel.
Ele ia trabalhar comigo também, como a tua neném vai contigo, ele ia trabalhar todos os dias comigo. E quando eu saía para fazer alguma coisa, ele ficava com a minha mãe ou com a minha irmã. Porque esse é o cuidado que a gente tem de ter alguém da família próximo aos nossos filhos, Sim, sim, nos sim. primeiros momentos, porque é fundamental. Né? Não que as pessoas... Tem pessoas que cuidam muito bem das crianças, tem babás assim, que são excelentes, mas a gente vê tantos casos que a gente já fica preocupada. E isso já acontecia anteriormente também, esses casos. Então, era um cuidado Não que eu era tão tinha. divulgado, né? É, eu tinha muito cuidado em relação a isso. Né? E ele também, a mesma coisa, ele era muito apegado à avó. Até hoje, ele ainda é apegado à avó. Minha mãe faleceu, ele tinha 16 anos. Então, eu tive um problema muito sério com ele. Ele saiu de casa, ele desapareceu. Por quê? Porque, para ele, a avó era mais mãe que eu. Porque a avó fazia tudo. Ele pensava em alguma coisa, a avó já dava. Minha mãe. Tu tá entendendo? Então, eu tive muito problema com isso, né? Até hoje. A minha avó não era assim, não. Eu chamava minha avó de mãe. Eu tive os dois lados da moeda, né? A minha avó materna, ela era muito rígida. Ela era muito rígida mesmo. A mãe, Joana. Então, a minha avó materna, ela era muito imposição de respeito. Ela sempre foi pra mim aquela mulher forte, né? Eu via ela como uma mulher muito forte, que sabia o que queria. E era ela que era a mulher e o homem da casa. Porque meu avô seguia as ordens dela. E mesmo assim, mesmo ela sendo homem e mulher da casa, que eu sempre digo, ela não perdia a questão de ser feminina. Eu lembro que ela ia pro roçado, usava luva, tudo certo. A minha avó tinha uma unha enorme. E quando chegava, ela colocava meu tio pra pintar a unha dela. E é algo que me marcava muito, assim, a unha pintada de vermelho. Minha avó era bem branca, tinha os olhos verdes, o meu avô já era moreno. Então, assim, ela era aquela mulher que dava a ordem. E eu admirava muito isso nela, aquela postura, assim. E ela não era tão amável assim, não. Ela era aquela que não passava a mão na cabeça dos netos. Sempre tem um, né? O meu priminho, mas na minha cabeça ela não passava tanto a mão, não. Apesar de ser a primeira neta mulher. Já a minha avó, por parte de pai, ela era muito aquela mulher um pouco mais submissa. Ela já fazia tudo que meu avô queria. Lembro que meu avô assoviava, minha avó tava lá. Entendeu? Minha avó sabia pelo assobio o que meu avô queria. Quando ele queria água, quando ele queria leite. Então, aquela mulher bem clássica no sentido de cuidar da família, de estar ali para servir a família. E ela já era mais amorosa. Muito mais amorosa. Minha avó Francisca e a mãe Joana. Então, a gente vê que tem muito essa distinção. A minha mãe é uma mistura das duas. Só que a minha mãe faz os negros da minha filha. E aí, justamente esse negócio de pensar que a avó é mais mãe do que a gente, eu acho que o meu ciúme é justamente esse. É de ter esse cuidado pra não chegar nesse ponto, entendeu? Eu acho que é o meu maior medo, assim, a que a minha filha veja outra pessoa como referência materna mais do que eu. E essa cobrança, acho que é a cobrança de todas as mães. Porque a gente não quer deixar o nosso filho com ninguém, porque a gente acha que a gente deixando com aquela pessoa, o nosso filho vai se pegar com aquela pessoa e a pessoa vai estar ali dando mais amor que a gente. E viver num mundo onde a gente tem que lutar por um espaço, a gente tem que criar nossos filhos, trabalhar e se impor, eu acho que é uma situação bem complicada. Verdade. Porque o mundo antigamente não era tão fácil. Na tua época, há 29 anos atrás, era mais difícil. Ser mãe solo, creio eu que era muito complicado. Então, assim, hoje em dia a gente já tem algumas leis que dão direitos, benefícios, a questão do auxílio, a questão do afastamento. Eu tinha direito a afastamento, mas eu não consegui ficar longe do trabalho. Eu não consegui. Então, a gente, quando é muito ativa também, que a gente tem o filho, aí a gente tem que respirar. A gente tem que parar a nossa vida e respirar. Eu lembro que eu consegui passar 30 dias de resguardo. Nos 60 dias eu já estava aqui gravando. Porque eu também não conseguia ficar dentro de casa só sendo mãe. Era algo que me incomodava, porque eu achava que... Acho que na cabeça da gente passa inúmeras coisas, porque os hormônios estão à flor da pele.
eu queria que a minha vida voltasse ao normal. Eu acho que toda mulher quer que depois da maternidade, principalmente as mulheres mais ativas, querem que a vida volte ao normal. E ela não volta ao normal. Você volta a trabalhar, você volta a estudar, mas sempre tem uma cobrança maior. E por mais que o homem tente, ele nunca vai ser a mãe. Nunca. Porque a criança vai chorar, ela vai querer a mãe. A criança quer dormir, ela quer a mãe. Dificilmente ela quer o pai. Então, como foi enfrentar isso naquela época? Assim, eu não trabalhava empregada, né? Trabalhava com a minha mãe, que tinha um balneário, a gente trabalhava, ela tinha todos os filhos próximos a ela. Minha mãe sempre foi aquela mãe muito apegada aos filhos. Tanto que ela fez uma casa enorme, para cada filho ter um quarto para não sair de perto dela. Minha avó. Até porque ela foi pai e mãe, né? O meu pai morreu, eu tinha 17 anos. E minha mãe foi uma grande guerreira, um exemplo de mulher na minha vida assim que eu nunca vou esquecer. Por quê? Porque ela era uma mulher submissa, diferente da tua avó, né? A minha mãe era submissa. Tacava o cabo de vassoura. A Maria da Penha lá na casa da minha avó era diferente, porque era o João da Penha, porque quem apanhava era o meu avô. Então ela ficou com 5 filhos. O filho mais novo tinha 6 anos, mais velha era eu com 17. Ela ficou viúva. Agora, aquela mulher que não saía para fazer nada, tudo era o marido que fazia. E ela pensou assim, o que eu vou fazer com 5 filhos? Com uma pensão de um salário mínimo que meu pai tinha, ficou para ela. Então, ela lutou muito para nos criar e nos educar. E ela conseguiu. Ela começou a vida, Francisca, com uma grade de cerveja e uma de cachaça. Porque a gente morava no ramal, na estrada. E ali ela sustentou a gente. Começou vendendo, vendia. O dinheirinho que ela pegava, pagava nossas escolas, porque todo mundo estudava longe. A gente estudava, eu estudava no Solon de Lucena, meus irmãos estudavam aqui na João Batista. E, então ela acordava 5 horas da manhã para cuidar da gente. E meu filho viu essa coisa na avó. Aquela mulher que era pai e mãe, né? E ele viu que eu fiquei com a situação de ser pai e mãe dele. E quando ele começou, meu filho, a estudar, ela tinha o mesmo cuidado. Aí meu filho saiu, uma situação muito interessante, meu filho saiu da escola pública, particular para pública. Foi um impacto muito grande. Sim, sim, sim. Passei por isso. Aí eu coloquei lá próximo de casa, no núcleo 23, Cidade Nova, a gente mora hoje. E ele foi para a escola todo arrumado. De mochila, tênis. Primeiro que pegaram logo o dinheiro dele na escola. Aí o cara queria pegar o tênis e a mochila, voltou para casa chorando. Minha mãe foi bater na escola. Para saber o que tinha acontecido com meu filho. Aí disse que era um tal do menino muito perigoso, de galera, que cismou com ele. Aí minha mãe tirou da escola. Não deixou mais o menino para a escola. Quando foi com 3 dias, me bate na minha porta o conselho tutelar. Porque o menino não estava indo para a escola. Aí eu falei para a conselheira, disse, olha, se a senhora der segurança para meu filho, ele volta para a escola. Mas se a senhora não der, ele não volta. Porque eu não vou arriscar a vida do meu filho por causa de 1 ano de estudo. Aí ele voltou para o colégio particular. E minha mãe acompanhando, sendo aquela mãe ali presente, mais presente do que eu, né? Tanto que quando aconteceu que eu estava na faculdade, ela foi bater na escola com os meus irmãos. Então, eu sempre tive que lutar para me ter as coisas, para me educar, para me manter vestimento, alimentação dele, entendeu, Francisca? Então, eu sempre tive que trabalhar. Porque a mãe solo, ela tem que ser mãe e pai. Então, não que seja só a obrigação do pai o sustento, mas é que além do cuidado, tem que ter o dinheiro, o capital, fornecer o capital, as coisas. E é bem mais complicado. E a gente vê que cada vez mais existem mulheres que estão sendo mãe solo. Não sei se por conta de determinação, acredito eu que hoje em dia também as mulheres estão mais exigentes quanto aos seus parceiros, né? A gente vê situações de famosas aí que deixam seus parceiros. Acho que a mulher independente hoje em dia,
quando você é mãe, você prioriza a criança. Então, você não vai aceitar qualquer tipo de relacionamento. E acredito eu que seja isso que está acontecendo. Agora, eu queria que tu deixasse uma mensagem para as mães. Olha para a câmera aí. Eu quero desejar um Feliz Dia das Mães a todas as mulheres do estado do Amazonas e as mulheres do PSD. Falar que ser mãe é uma dádiva de Deus, né? E nós estamos se aproximando do Dia das Mães. E eu falo para aqueles filhos que têm mãe, estejam presentes nesse dia com ela, estejam juntos. Porque a gente não sabe quando nossas mães nos deixam, né? Então, aproveite cada momento que você tiver com a sua mãe. Porque para você parece uma coisa assim, sem tanta importância. Mas vocês não sabem quanto para uma mãe é importante você chegar, você abraçar, você dizer que a ama, entendeu? E para aqueles filhos como eu, que hoje não tem suas mães aqui, que cedo vão aos locais onde elas estão para deixar flores, também desejo a vocês um Feliz Dia das Mães. Que, assim como vocês, eu também sinto hoje essa dor de você não ter a sua mãe ao seu lado, né? E que ser mãe, eu acho que é a coisa mais linda da vida de uma mulher. Então, gente, esse foi mais um Fala Cunhã. Desejo a todas as mães um feliz Dia das Mães aí para todo mundo, para todas as nossas filiadas, não filiadas. Lembrando que vocês têm que assinar o canal, dar o ok e, por favor, filie-se ao PSD.